Venceu o mal e aqui nasceu Cordeiro de Deus, o Filho de Deus. Em pura graça ele cresceu e como homem aqui viveu, sendo escravo da dor, da aflição, nasceu poder. Da paz, luz para as nações, Cristo, eternamente Rei, estrela da manhã, Santo, Santo de Israel, Jesus. Seu poder foi o amor, Deus Emanuel, príncipe da paz, luz para as nações, Cristo, eternamente Rei, estrela da
Aleluia. Bom dia, paz do Senhor. Com muita alegria que nós estamos aqui nessa manhã com você aí e principalmente com o nosso Senhor. Se você quer dedicar essa manhã, quer dedicar esse momento ao Senhor, feche os seus olhos. Nesse momento aí onde você está na sua casa, feche os seus olhos e chama a presença do Pai. Chama a presença do teu Senhor que te conhece, te vê no secreto, no teu íntimo. E dedica a Ele esse momento de adoração, de oração. E diz: Senhor Jesus, eu estou aqui, Pai, porque nessa manhã, nesse domingo, o que eu posso fazer de melhor é começar o meu dia na Tua presença. É começar o meu dia, Pai, adorando o Senhor e reconhecendo que a Tua presença é valiosa e que a Tua presença ela é pura, ela transforma e ela pode encher a minha casa, encher o meu coração nesse momento. Por isso, em nome de Jesus, adore o Senhor. Pai, nós estamos aqui, Deus, porque o Teu nome é santo, é poderoso, é grande, e não há nada melhor do que estar na Tua presença. Não há nada melhor do que adorar o Senhor, do que engrandecer o Senhor, do que render a Ti, Pai, o nosso louvor e a nossa adoração. Por isso, Senhor, em nome de Jesus, se faz presente aqui nesse lugar, em nome de Jesus, e que tudo, Pai, seja para a honra e glória do Teu nome. Aleluia. Rei dos reis, te exaltamos, Rei dos reis, te adoramos. Rei dos reis, te exaltamos, Rei dos reis, te adoramos. Vem e toma o Teu lugar aqui. 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 Rei dos reis, te exaltamos, Rei dos reis, te adoramos, Rei dos reis, te exaltamos, Rei dos reis, te adoramos. Vem e toma o Teu lugar aqui. Vem e toma o
estremece. O leão fugiu do trono, céu e terra se encontram, alinhando o seu plano. O universo estremece. O leão fugiu do trono. Vem e toma o teu lugar aqui. 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 Vem e toma o teu lugar. Toma o teu lugar. Vem e toma o teu lugar aqui. Vem e toma o teu lugar aqui. Vem e toma o teu lugar aqui. Toma o teu lugar. Vem e toma o teu lugar. Toma o teu lugar, Jesus. Toma o teu lugar. Vem e toma o teu lugar. O teu lugar. Vem e toma o teu lugar. Vem e toma o teu lugar. O teu lugar. Aleluia. Vem, Senhor, toma o teu lugar. Glória a Deus, porque o Senhor é maravilhoso. Aleluia. Esconda-me em ti, esconda-me em ti, as asas do teu amor. Esconda-me em ti, esconda-me em ti, as asas do teu amor. Esconda-me em ti, esconda-me em ti, as asas do teu amor. Como eu amo seu nome, tens o nome mais lindo que eu conheço. Como eu amo seu nome. Como eu amo seu nome, tens o nome mais lindo que eu conheço.
como eu amo seu nome. Como eu amo seu nome. Tens o nome mais lindo que eu conheço. Como eu amo seu nome. Esconda-me em ti. Esconda-me em ti. Nas asas do seu amor. Esconda-me em ti. Esconda-me em ti. Nas asas do seu amor. Como eu amo seu nome. Tens o nome mais lindo que eu conheço. Como eu amo seu nome. Como eu amo seu nome. Tens o nome mais lindo que eu conheço. Como eu amo seu nome. Qual é o som, qual é o som de quando Deus desce na terra? Qual é o som, qual é o som? Qual é o som, qual é o som de quando Deus desce na terra? Qual é o som, qual é o som? Qual é o som, qual é o som de quando Deus desce na terra? Qual é o som, qual é o som? E esse é o som, o carpinteiro batendo a porta, o carpinteiro batendo a porta. E esse é o som, o carpinteiro batendo a porta, o carpinteiro batendo a porta. Como eu amo seu nome. Tens o nome mais lindo que eu conheço. Como eu amo seu nome. Como eu amo seu nome. Tens o nome mais lindo que eu conheço. Como eu amo seu nome. Qual é o som, qual é o som de quando Deus desce na terra? Qual é o som, qual é o som? Qual é o som, qual é o som de quando Deus desce na terra? Qual é o som, qual é o som? Esse é meu som. Do lado de dentro eu abro a porta. Do lado de dentro eu abro a porta. E esse é meu som. Do lado de dentro eu abro a porta. Do lado de dentro eu abro a porta. E esse é o som, o carpinteiro arrumando a casa, o carpinteiro arrumando a casa. E esse é o som, o carpinteiro arrumando a casa, o carpinteiro arrumando a casa. Como eu amo seu nome. Tens o nome mais lindo
lindo que eu conheço, como eu amo seu nome. Como eu amo seu nome. Tens o nome mais lindo que eu conheço, como eu amo seu nome. Como eu amo seu nome. Tens o nome mais lindo, mais lindo, mais lindo. Como eu amo seu nome. Como eu amo, como eu amo, como eu amo. Como eu amo seu nome. Tens o nome mais lindo que eu conheço. Como eu amo seu nome. Qual é o som? Qual é o som de quando Deus desce na terra? Qual é o som? Qual é o som? Qual é o som? Qual é o som de quando Deus desce na terra? Qual é o som? Qual é o som? Se você puder, adore o Senhor e diga isso a Ele. Qual é o som? Qual é o som? Qual é o som de quando Deus desce na terra? Qual é o som? Qual é o som? E esse é o som. O carpinteiro batendo a porta. O carpinteiro batendo a porta. Esse é o som. O carpinteiro batendo a porta. O carpinteiro batendo a porta. E esse é meu som. Do lado de dentro eu abro a porta. Do lado de dentro eu abro a porta. Abre a porta, abre a porta, abre a porta pro Senhor. E esse é meu som. Do lado de dentro eu abro a porta. Do lado de dentro eu abro a porta. E esse é o som. O carpinteiro arrumando a casa. O carpinteiro arrumando a casa. E esse é o som. O carpinteiro arrumando a casa. O carpinteiro arrumando a casa. Senhor, Tu és o carpinteiro, Deus, nessa manhã. A casa está aberta, Jesus. As portas estão abertas para o Senhor entrar e fazer a Tua arrumação, Pai. O Senhor tem o privilégio de entrar, se sentar e cear. Em nome de Jesus, meu Pai. A porta está aberta. A porta está aberta para o Senhor, Deus. Em nome do Teu Filho amado Jesus. Vem, Senhor. Pode entrar, porque essa casa, ela pertence a Ti, Deus. Pode entrar, Senhor. A porta está aberta para o Senhor. Aleluia. Aleluia, Deus. Salvador, serei para sempre
meu libertador, para sempre, para sempre. Se você puder, levanta sua mão e declara para o Senhor que você é dele. Meu Salvador, serei para sempre teu, para sempre teu. Meu libertador, serei para sempre teu. Eu te amarei de todo o coração, eu te adorarei, levanto minhas mãos, tudo entregarei, sacrifício vivo, és o meu prazer, razão do meu viver. Eu te amarei de todo o coração, eu te adorarei, levanto minhas mãos, tudo entregarei, sacrifício vivo, és o meu prazer, razão do meu viver, meu Salvador. Meu libertador, serei para sempre teu. Aleluia. Se você puder, aí onde você está, dê um aplauso ao Senhor. Aleluia. Glória a Deus, Deus é bom, o tempo todo o Senhor é bom. A paz do Senhor para todos que estão ligados aqui na Escola Bíblica. Temos no dia de hoje mais uma lição do nosso curso e eu gostaria de fazer uma oração nesse momento, depois dessa adoração tão maravilhosa. Querido e amado Senhor, primeiramente quero dizer que na nossa vida nada substitui a Tua presença. E quero dizer, Senhor, que para sempre Tu és Rei, Tu és Senhor, Tu não tens inimigo à altura do Senhor, Tu não tens rival. Todas as coisas estão em Ti. Em Ti está todo o princípio e o fim de todas as coisas. Tu és o Alfa e o Ômega. Senhor, nesta manhã, permite-nos estudar a Tua palavra. Eu quero pedir que, além da letra, que o Senhor nos dê a revelação profunda do Teu supremo ser, da Tua superioridade, da Tua soberania, acima de tronos, de principados, de potestades, acima do nosso eu, acima de tudo que nos cerca. Tudo vem de Ti, Senhor. Em Ti está a plenitude de todas as coisas. Por isso, Senhor Jesus, Tu és Rei dos reis, Senhor dos senhores, dono de todas as coisas. Quero Te agradecer pelo dia de hoje, pela nossa vida e pela grande palavra do Senhor, que nos sustenta. Que tesouro precioso esta palavra. Te louvo por ela, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Vamos
abrir a nossa lição, que diz inimigos à vista. E quando a nossa lição fala de inimigos, ela, pela Bíblia, nós sabemos que nós temos 3 inimigos, que nesses 3 inimigos se encerra toda a batalha espiritual, tudo que é a nossa guerra. Porque a vida cristã, ela não é um sonho cor-de-rosa. A vida cristã, ela é guerra. Porque nós somos retirados do império das trevas e transportados para o reino do Senhor Jesus. E nesse reino, embora nós estejamos nesse reino, nós continuamos vivendo no mundo. E esse mundo, ele nos traz 3 tipos de inimigos. Então, o primeiro inimigo, o diabo. Uma coisa muito interessante que a gente percebe é que, embora muitas atitudes das pessoas reflitam a existência deste ser, muitos ainda não creem que ele existe. E por não crerem que ele existe, estão mais indefesos, vamos dizer assim, aos seus ardis, às suas ciladas e a tudo que ele planeja para roubar, matar e destruir. Eu queria que você abrisse comigo em João, capítulo 10, versículo 10. Eu acho que esse versículo é o mais conhecido na nossa igreja. João 10, 10. Jesus está dizendo assim: o ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Então, o que é a intenção desse inimigo? Roubar, matar e destruir. E uma das suas estratégias que ele usa com sucesso, infelizmente, é a pessoa não acreditar que ele exista. Não acreditar que ele possa fazer tudo o que ele faz. E quando as pessoas não acreditam, elas podem às vezes pensar que seja fantasia dos crentes, fantasia de crente fanático, fantasia de pessoas que querem um motivo a mais para poder ter uma razão de existir. E quem não crê na existência do diabo não acredita na Bíblia e não acredita em Jesus, porque Jesus falou do diabo, Jesus expulsou demônios de vidas que estavam ali, e a Bíblia fala da existência dele. Então, veja comigo Jó, antes do livro de Salmos, livro de Jó, capítulo 1, versículos 6 e 7, diz assim: num dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. Então perguntou o Senhor a Satanás: de onde vens? Satanás respondeu ao Senhor e disse: de rodear a terra e passear por ela. A Bíblia fala sobre a existência dele. Se ele fosse um mito, como que Jesus iria colocar o exemplo dele roubando a palavra do coração das pessoas? Veja comigo Lucas, capítulo 8, quando Jesus fala isso. Lucas, capítulo 8, versículo 11 e versículo 12. Então, Lucas 8, 11 e 12 diz assim: Jesus está explicando a parábola do semeador. Depois você olha essa parábola, que está a partir do verso 4. Nós vamos ler o 11 e o 12. Diz assim: este é o sentido da parábola. A semente é a palavra de Deus. 12. A que caiu à beira do caminho são os que ouviram, vem a seguir o diabo e arrebata-lhes do coração a palavra, para não suceder que, crendo, sejam salvos.
Então, ele tem o propósito de roubar, matar e destruir, como Jesus já disse, e nós lemos no João 10:10. Se ele fosse uma invenção da parte dos crentes, como que ele poderia ter entrado no coração de Judas? Vamos ver João capítulo 13, versículo 27. Aqui Jesus tinha lavado os pés dos discípulos e depois eles estavam já na ceia. E no verso 27 diz assim: e após o bocado, vamos ver o 26. Respondeu Jesus: é aquele a quem eu der o pedaço de pão molhado. Tomou, pois, um pedaço de pão e, tendo-o molhado, deu-o a Judas, filho de Simão Iscariotes. E, após o bocado, imediatamente entrou nele Satanás. Então disse Jesus: o que pretendes fazer, faze-o depressa. Jesus já estava aqui falando com o diabo que estava no corpo de Judas. Se o diabo fosse uma mentira, como muitos pensam, nós não teríamos necessidade de usar a armadura de Deus, que está lá em Efésios, capítulo 6, e nós vamos olhar agora, Efésios, capítulo 6. O verso aí não é versículo 10 a 12, mas versículo 13. Olha: portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e depois de terdes vencido tudo, permanecer inabaláveis. E aí, no verso 11, ele fala o que a gente tem que vencer. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para poderdes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Então, ele existe, ele age, e ele é um dos nossos inimigos. Amém? Ele também é o acusador dos crentes, o acusador de quem foi retirado do império das trevas e colocado no reino do Filho do amor de Deus. Mas não somente desses, de todos os homens, de todos que vivem no mundo. O diabo, ele é o acusador. É ele que fica diante do trono de Deus acusando cada um. E também a pessoa que tem a sua consciência ainda, que não foi lavada por Jesus, ele fica na consciência da pessoa, acusando a pessoa. Então, ele é o acusador. Veja comigo Apocalipse, capítulo 12, verso 10. Vai haver o dia em que ele será preso. Olha lá, que grande alegria, né? Versículo 10. Então ouvi grande voz do céu, proclamando: agora veio a salvação e o poder, o reino do nosso Deus, a autoridade do seu Cristo, pois foi expulso o acusador de nossos irmãos, o mesmo que os acusa de dia e de noite diante do nosso Deus. Então, o diabo, ele é um adversário. Nós vamos ver mais um versículo, quando Jesus fala que ele é mentiroso. Por quê? As acusações do diabo, elas são mentira. Elas não são verdadeiras, elas são mentirosas. Veja lá, João 8:44. João, Evangelho, capítulo 8, verso 44. Diz assim, Jesus dizendo aos escribas e fariseus: vós sois do diabo, que é vosso pai, e quereis satisfazer-lhe os desejos. Ele foi homicida desde o princípio, e jamais se firmou na verdade, porque nele não há verdade. Quando ele profere mentira,
fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Então, ele é pai da mentira. Nele, a essência de Satanás é mentira. É ilusão, é mentira. Ele é o adversário. Ele é a antiga serpente. Quando nós ouvimos falar disso, nós pensamos na sagacidade da serpente, né? E pensamos que ela é antiga. Então, lembre de Adão, lembre de Eva, e você vai ver que é a mesma criatura. Ele é tentador. Ele tentou Adão, ele tentou Eva, ele tenta as pessoas com aparências. Ele tenta cada pessoa com aparências, mas são aparências que não têm consistência, são ocas, e o fim dão ao cabo, dão um caminho de morte. No fim levam ao abismo, no fim levam à angústia, levam à tristeza, à depressão, levam à insatisfação. E essa insatisfação é a distância que a pessoa fica de Deus, e da luz, e da presença do Todo-Poderoso, e da presença do Senhor Jesus. Então, com isso, ele tenta roubar, matar e destruir a pessoa. Mas não é só ele, né? Como que nós podemos confiar em Cristo e vencer o diabo? Vamos abrir Hebreus, capítulo 2. No capítulo 2 de Hebreus, a gente vê, versículo 14, o poder grandioso de Jesus com a obra que ele fez na cruz. Veja lá, versículo 14. Visto, pois, que os filhos têm participação comum de carne e sangue, destes também ele, Jesus, igualmente participou. Jesus se encarnou, Jesus veio como homem e em figura humana, em carne humana, e para que por sua morte destruísse aquele que tem o poder da morte, a saber, o diabo. Versículo 15, e livrasse todos que pelo pavor da morte estavam sujeitos à escravidão por toda a vida. Parece um paradoxo, parece uma coisa contrária, mas não é. Você percebe que o diabo engana, seduz, destrói, mas com palavras de que a pessoa está sendo livre da morte. Se ela não quiser morrer, ela vai fazer aquilo. E ninguém quer morrer, ninguém quer ser destruído. Então, o que ele faz? Ele prende, ele escraviza. O que está dizendo aqui? Olha, Jesus participou de carne e sangue, ele se encarnou, ele veio à terra, para que, por sua morte, destruísse aquele que tem o poder de roubar, matar e destruir, da morte, a saber, o diabo. E pela sua morte, ele livrasse todos que pelo pavor da morte estavam sujeitos à escravidão por toda a vida. Quantas pessoas escravizadas pelo medo, pelo terror. Então, qual é a chave aqui para vencer esse inimigo? Uma chave está aqui no verso 14 e 15. Você pode acrescentar aí na sua lição, verso 15 também. Porque com a morte de Cristo, quando você crê que Jesus morreu pela tua vida, ele pagou pela tua vida. E não somente isso, ele veio e ele se encarnou antes, ele viveu como homem. E aí ele foi para a cruz e morreu uma morte que foi algo consumador. Foi para consumar aquilo que o diabo fazia e tem feito. Jesus veio para pôr um ponto final e consumar isso. E ele disse, está consumado, acabado, chega.
Então, quando você confia sua vida em Cristo, esse poder de Cristo te livra das garras do que veio para roubar, matar e destruir. Romanos 8, 37. Romanos capítulo 8, verso 37. Ainda nesse primeiro tópico, que nós podemos vencer o diabo confiando em Cristo. Olha o que o versículo 37 diz. Em todas estas coisas, porém, somos mais que vencedores. Diga, mais que vencedores. Eu sou mais que vencedor, por meio daquele que nos amou. Então, Jesus, ele nos dá essa vitória contra o diabo. O diabo é inimigo que Jesus venceu. Outra coisa que nós devemos fazer para vencer esse inimigo, resistir a ele. Resistir a ele. De que maneira? Estando firmes na nossa fé, firmes na nossa convicção. Então, Tiago, capítulo 4, versículo 17. Tiago 4, 17. Eu sei que você já sabe de cor esse versículo. Diz assim: portanto, Tiago 5:17. 4:7, desculpa. Sujeitai-vos, portanto, a Deus, mas resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Se você precisar repetir isso 10 vezes, repita, até que isso entre dentro de você. Senhor, eu me sujeito a Ti, mas eu resisto a essa coisa que está aqui na minha frente, esse mal que está aqui. Eu resisto e eu declaro, saia, em nome de Jesus. Faça guerra, faça batalha. Se sujeite a Deus, mas resista ao diabo. Faça batalha. Faça guerra contra ele, porque ele tem que fugir, porque nós temos direito adquirido por Cristo para nós. Amém? Nós temos direito adquirido por Cristo para nós. 1 Pedro 5:9. 1 de Pedro 5:9. Próximo livro aí. Diz assim, resisti-lhe, vamos ler o 8, sede sóbrios e vigilantes, o diabo, vosso adversário, anda em derredor, como leão que ruge, procurando alguém para devorar. Resisti-lhe firmes na fé, certos de que sofrimentos iguais aos vossos estão se cumprindo na vossa irmandade, espalhada pelo mundo. Não é só você que passa a situação que você passa. Outras pessoas passam também e são vitoriosas. E se elas são vitoriosas, você também será. Creia nisso. Então, resista ao diabo e ele fugirá de você. Outra coisa, atitude que devemos tomar, usar a armadura de Deus como estilo de vida. Nós não precisamos ler, você conhece, Efésios 6, de 10 a 18, a armadura de Deus. Dê só uma olhadinha, não resisto. Efésios 6. E você verá que cada área da sua vida deve ser coberta. Nós não podemos nos dar ao luxo de viver aquilo que nós queremos somente. Nós temos que fazer o que é necessário em todas as áreas. Então, versículos 13, vamos ver. Tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir no dia mau e depois de ter desvencido tudo, permanecer inabaláveis. Estai, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade. Então, é falar a verdade. Estilo de vida, gente. Estilo de vida. Falar a verdade. Ela tem que estar no nosso, como cinturão nosso.
vestindo-vos da couraça da justiça. Fazer a justiça, defender o que é justo, lutar contra a injustiça. Se eu vejo que a pessoa precisa de justiça, eu abro a minha boca em favor do mudo, pelo direito daquele que não consegue, eu estou me cobrindo com a couraça da justiça. Calçai os pés com a preparação do evangelho da paz. O que te lembra quando você fala de pés? Você lembra de caminhada, mas você lembra também de estar em pé. Então, fique em pé, fique de pé e caminhe. Onde? Dentro do evangelho. Não é desviar para cá, desviar para lá. Essa faz parte da armadura como estilo de vida. Embraçando sempre o escudo da fé. Fé tem que ser escudo para nós. Nós falamos aqui nos 2 tópicos antes, de resistir ao diabo, de confiar em Cristo, pela fé. E aqui a gente vai apagar todos os dardos. Tomai também o capacete da salvação. A minha mente tem que ter essa consciência de que eu sou salvo. De que o que aconteceu na cruz, aconteceu para mim. Então, capacete da salvação. A espada do Espírito. A espada do Espírito é a palavra dentro de nós. É Jesus trazendo aquilo, o ser dele, tudo o que ele é, a palavra viva dentro de nós. Com toda oração e súplica. Então, olha, é um estilo de vida isso. Não é só na hora da oração, da convocação da igreja, do ministério. Não, é oração, é tudo. É de manhã, é à tarde, é à noite, é na hora de dormir, tudo. Outra maneira de vencer o diabo é não dar lugar a ele. Como é possível dar lugar ao diabo? Aqui eu coloquei o versículo que estava lá na lição, que é o versículo de uma folha atrás, que é Efésios 4, 27, mas ele é a continuação do 26, que diz: irai-vos e não pequeis, não se ponha o sol sobre a vossa ira, nem deis lugar ao diabo. E aí ele continua falando, né? Então, é um processo, é um procedimento nosso. Não vou dar lugar a ele em nenhuma área da minha vida. Aqui começou falando de irar contra o outro e não pecar com isso. E aí é um comportamento. Então, eu não posso abrir portas. Esse é o princípio. Eu não posso abrir portas na minha vida para o diabo entrar. Nós já lemos que ele anda em derredor, como um leão rugindo. Então, nós precisamos fechar as portas e não deixar ele entrar. Esse foi o primeiro inimigo, o diabo. Segundo inimigo, a carne. A carne. O que dizer? O que dizer? O que é a sua carne? Nós vamos ver primeiro o que não é aqui. Quando se fala de carne, não é isso que está cobrindo os meus ossos, não é. Também não é quando o primeiro casal foi feito e Deus fez deles uma só carne. Não é isso que se refere a Bíblia como nosso inimigo. Também não é a carne que Paulo mencionou em Romanos 1:3, que Cristo veio em carne. Veja esse texto em Romanos, capítulo 1. Romanos, capítulo 1, versículo 3. Estou dizendo que não é esse o inimigo, carne. Olha, com respeito ao seu filho, o qual, segundo a carne, veio da desobediência de Davi. Não é.
também não é o que está em Romanos 9:5. Romanos 9:5. Deles são os patriarcas e também deles descendente o Cristo, segundo a carne, o qual é sobre todos. Deus bendito para todos sempre. Amém. Não é disso que se trata. A carne inimigo. A carne inimigo é aquela que, quando nós pensamos na nossa velha natureza, como você era antes de conhecer Jesus, essa é a sua inimiga. Esse é o segundo inimigo, a velha natureza, a carne. Jeremias 17, aqui está verso 11, não é 11, é o verso 5 e o verso 9. Anote aí na sua lição. Jeremias 17, 5 e 9. Leia comigo. Versículo 5. Assim diz o Senhor: maldito o homem que confia no homem, que faz da carne mortal o seu braço e aparta o seu coração do Senhor. É quando a pessoa confia na sua própria força, independentemente de confiar no Senhor. É quando ela quer confiar em si mesma. Isso é o inimigo, carne. Versículo 9. Enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto. Quem o conhecerá? O que a Bíblia diz aqui como coração é a carne. Então é aquela tendência para fazer a coisa errada, para fazer o que vai contrário àquilo que Deus estabeleceu, contrário à voz de Deus dentro de você, contrário ao Espírito Santo que está na sua vida. Paulo falou da carne e falou das obras da carne em Gálatas. Gálatas 5, 19 a 21. Vamos voltar lá nas cartas e vamos ler Gálatas, capítulo 5. E a gente percebe ali três áreas que, se não forem cuidadas, elas levam à destruição. Então, versículo 19. Ora, as obras da carne são conhecidas e são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas. Vamos ver estas coisas. Três áreas que eu disse, não foi? Então, a primeira área, a área que trata do seu próprio corpo. Prostituição, impureza, lascívia. Depois, no verso 21, bebedices, glutonarias. Invejas. Mas inveja trata da pessoa e do próximo, mas eu quero dizer do corpo. Prostituição, impureza, lascívia, bebedice e glutonarias. Essa área do corpo, nós somos mordomos desse corpo. Paulo diz que o nosso corpo é templo de Deus, templo do Espírito Santo. O Espírito Santo é Deus que está aqui na terra. Então, quando a gente pensa nisso, eu tenho um grande temor em pensar sobre isso. Somos templo. Nós acabamos de cantar aqui que o carpinteiro entra e arruma a casa. Então, esses pecados, essas obras da carne, elas acontecem quando a pessoa se inclina para esse tipo de desejo. E o desejo é forte, eu sei que é forte. Porque a natureza antiga, ela grita.
Ela quer viver e pegar o lugar novamente que tinha antes. A outra área é a área do culto. É aqui o tabernáculo do coração. E aí a obra da carne é o quê? Idolatria, feitiçarias, inimizade. Idolatrias e feitiçarias. Essas duas. Então, se você ler Samuel, você vai ver que ele disse para Saul que a desobediência é como, a rebelião é como feitiçaria. Então você não precisa ser um feiticeiro, uma feiticeira para praticar feitiçaria contra Deus. Se você se rebela contra Deus, você já está praticando a feitiçaria. Idolatria não é só se curvar diante de uma imagem, mas é todo o ídolo que ocupa o lugar no seu coração. Pode ser até o ego da pessoa. E a outra área é a área relacionada às pessoas, aos nossos contatos. Então, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas. Então, as obras, tudo isso é fruto de uma árvore má, de uma árvore que não pode crescer. Sabe, Paulo diz em Romanos que nós éramos oliveira brava, e nós éramos figueira brava, e nós viramos oliveira, fomos enxertados. E Jesus fala que nós somos ramos da videira, Ele é a videira verdadeira. Então nós não podemos deixar esse espinheiro, que é a velha natureza, crescer, porque só vai dar espinhos e abrolhos, só vai dar coisa ruim, só vai dar erva daninha na nossa alma. Não podemos deixar isso crescer. E aí elas são essa tendência humanista, essa tendência que se levanta e quer se levantar o tempo todo contra o conhecimento de Deus, contra a obra de Deus, isso é a carne, é esse o inimigo número 2 que estamos estudando. Então, a pessoa já é salva, a obra da cruz já foi feita, ela já se apropriou da salvação, mas esse inimigo se levanta e quer comida, quer alimento. Só que ele é contra a ação do Espírito que foi colocado em nós, que é o Espírito de Cristo. Então você percebe essa ação no seu dia a dia, quando você quer seriamente seguir os passos de Jesus. Você percebe essa natureza se levantar. E cada um tem a sua individualidade. A obra da carne na vida de outro não é a mesma na minha vida. Cada um tem a sua individualidade e é o seu inimigo pessoal, a carne, que deve ser combatida, que deve ser vencida. Vamos ver aqui como que nós vamos vencer esses impulsos. Primeira coisa, mortificando a carne. Mortificar. Fazer ela ficar morta. Nós nunca desejamos a morte de uma pessoa, não devemos fazer isso, mas a nossa carne, ela deve morrer. Romanos 8:13. O apóstolo Paulo fala algo aqui interessante. Romanos 8:13 diz assim: porque se viverdes segundo a carne, caminhais para a morte. Mas se pelo Espírito mortificardes os feitos do corpo, certamente vivereis. Olha que promessa. Colossenses 3:5. Colossenses 3:5. Ele diz: fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena.
prostituição, impureza, paixão lasciva, desejo maligno e avareza, que é idolatria. Tem que fazer morrer, tem que matar. Essa atitude deve ser diária, se nós quisermos viver segundo o Espírito. Tem que ser diária. Outro jeito de matar a carne é fechar seu suprimento de alimentação. Como assim que eu vou fazer isso? A carne é como um bicho faminto, um lobo com fome. A carne é um abismo que não tem fundo. Então, olha, você não pode alimentar uma coisa insaciável. Eu vejo que nós fomos criados de forma perfeita. E Deus, na sua perfeição, Ele nos deu uma capacidade, que é a capacidade de nos adaptarmos ao meio que nós estamos, para sobreviver. Nós temos essa capacidade. Porém, isso não pode ser uma regra de nós vivermos no lugar errado, fazermos a coisa errada, porque isso nos leva a nos adaptarmos à forma errada. Sabe, a forma que molda ao molde errado. Nós não podemos. Então, quando nós seguimos para a Bíblia e seguimos para aquilo que a Bíblia fala, esse molde vai ser feito de acordo com o que a Bíblia ensina, com o que é o padrão do céu, o padrão do Espírito Santo. Porque o apóstolo Paulo diz que só o Espírito Santo perscruta as profundezas de Deus, é só Ele que nos pode revelar. Então, quando eu busco alimentar a presença do Espírito na minha vida, através da palavra de Deus, através da oração, através da consagração, eu vou mortificando a forma errada, o molde errado, e a minha alma vai se amoldando àquilo que é eterno, ao coração de Deus. Eu sei que se você pensar no seu relacionamento com Cristo, você conhece Cristo, e você sabe como Ele é. Então, é sempre o que Paulo disse, né? Hoje eu vejo como um espelho, eu chego perto de Cristo e eu vejo como eu estou. Eu vejo como eu estou agindo, e aí eu corrijo. E eu mortifico aquilo que está crescendo errado, as arestas erradas na minha vida. Tem que ser uma disciplina diária, tem que ser um trabalho nosso. Claro que o Senhor está sempre pronto para nos ajudar, sempre pronto. Jesus disse que o Espírito Santo é o ajudador, Ele é o mestre. Então, nós vemos aqui que não podemos, de forma alguma, alimentar uma coisa insaciável. Nós vamos alimentar, então, a nova natureza, com os valores do céu, com os valores do Senhor. Amém? E o outro inimigo é o mundo. Existe na Bíblia várias palavras da tradução do grego que significam mundo. Em português vem mundo. Você lê mundo na sua palavra, na sua Bíblia. Mas lá no grego são muitas palavras. Então, uma delas é uma que fala de tempo e de espaço. A outra é a terra habitada. A outra é o chão, a terra, em contraste com os céus. E a quarta é o mundo físico, que está em Mateus 13, 35. Vamos ver, Mateus 13, 35. O mundo que a gente vê, né, que Deus criou. Então, é esse, né?
Veja lá, Mateus 13. É o que está aqui. Versículo 35, olha. Para que se cumprisse o que foi dito por intermédio do profeta. Abrirei em palavras a minha boca, publicarei coisas ocultas desde a criação do mundo. Então, esse é uma outra tradução que está lá no grego, como mundo. Mas o que nos interessa nessa lição, que é o inimigo, é a palavra mundo, que qualifica o sistema mundial. Ela está em João 7:7. João, capítulo 7, verso 7. Jesus falou em vários lugares sobre esse inimigo mundo. Vamos ver aqui. Não pode o mundo odiar-vos, mas a mim me odeia, porque eu dou testemunho a seu respeito de que as suas obras são más. Então, olha, Jesus está dizendo que o mundo odeia a ele. Que mundo que odeia Jesus? Esse sistema mundial. Quando nós falamos do mundo como um sistema, nós indicamos condições que existem no mundo. A outra referência lá é João 8, 23, tá? João 8, 23, que diz assim: vós sois cá de baixo, eu sou lá de cima. Vós sois deste mundo, eu deste mundo não sou, desse sistema. Então, João 8, 23. Quando Jesus fala isso, e quando nós pensamos nesse inimigo, nós pensamos nesse sistema. Que sistema é esse? O sistema que quer te mostrar que você precisa ser o primeiro, que você precisa ser o melhor, que o seu tem que ser o número 1, que você precisa chegar antes, que você não conseguiu, mas você precisa, porque senão outro vai chegar e fazer no seu lugar. Esse tipo de pensamento, de que existe uma corrida, uma roda viva, e que você faz parte dela, e você precisa avançar e ter o primeiro lugar. Você precisa da coroa do vencedor. Você precisa daquilo que todo mundo quer. Você que tem que ter. Isso foge, muitas vezes, do que Deus tem para a tua vida. Quando pessoas entram nessa corrida, sem consultar o que Deus tem para si, o que vai acontecer? Elas vão ficar frustradas, vão ficar doentes e vão se sentir um lixo. Então, esse sistema desenhado para que você chegue, por exemplo, ao cinema para assistir um filme. No trailer, você assiste o trailer e você fala, puxa vida, eu vim no filme errado. O bom mesmo é o que vai passar semana que vem. Porque esse aqui, olha, esse aí que é o legal. Por quê? Porque existe um sistema pronto, preparado, arquitetado, projetado, para que você sinta isso. Quando você vê algo na vitrine, ou aqui nessa vitrine, e você fala, puxa, o que eu tenho não vale nada, o que eu quero é esse aqui. Você nunca consegue alcançar o primeiro de todos, a primeira coisa. Tem gente que perde a sua vida e a noção de quem está ao seu redor por causa dessa corrida. Estão entendendo o que eu estou dizendo? Esse é o sistema, é uma faceta desse sistema. E quando existe o conceito nesse sistema de que não há erro se você tiver prazer. Vou repetir, não existe erro se você estiver sentindo bem. Isso não é de Deus, porque existe sim
uma lei para ser observada, para ser seguida, para ser obedecida. E quando o prazer passa a ser aquilo que rege uma pessoa, o fim dela vai ser desgraça, vai ser morte, vai ser destruição. E agora, só lembrando, quem é que veio para roubar, matar e destruir? Quem rege esse sistema? Então, aquilo que te traz um sentimento ruim de que você não conseguiu e você precisa se esforçar mais para você ser o primeiro. Olha, ambição é bom, porque nós não podemos viver em estagnação. Mas tudo que é demais atrapalha. Tudo que é demais extrapola. Então, um dos frutos, do fruto do Espírito é domínio próprio. E quando nós entendemos que o que nós estamos vendo ali, que é maravilhoso, que é muito bom, e eu quero muito, talvez não seja o melhor de Deus para nós nesse momento. Então, aqueles que são guiados por Deus, esses são filhos de Deus. Eles não são guiados pelo que os olhos veem. E aqui nós seguimos e vemos que no mundo existe o quê? Criminalidade, marginalização, drogas, abusos, violência. Existe tanta coisa ruim no mundo. Que é o que essa roda viva vai deixando para trás. É o rastro desse sistema. Então, é esse lastro de desgraça, de coisa ruim, que vai ficando atrás de onde essa roda viva passa. E que quem está rodando ali, ele olha para o que está de fora e fala, não olha para mim não, que eu não te conheço. Porque tem medo do que está junto com ele, falar, conhece ali o fulano. Então, é um sistema egoísta. É algo maligno porque é egoísta, porque pensa em si mesmo, todo o tempo. Não pensa no próximo. Não se move de acordo com a vontade de Deus. Porque o diabo é inimigo de Deus. Então, tudo que esse sistema projeta como padrão de vida, padrão de beleza, coisa bonita, coisa de realce, coisa de destaque, pode olhar que é contrário àquilo que Cristo fala, porque Jesus disse que o mundo odeia a Ele. Nós vemos que o apóstolo João, ele falou de 3 coisas que há no mundo, né? A concupiscência dos olhos, está lá em 1 João 2, 16 e 17. Primeira Epístola de João 2, 16 e 17. Quando nós estudamos a Epístola de João, a primeira epístola, nós nos aprofundamos muito sobre isso. Teve uma lição só desse assunto. Então diz assim, porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não procede do Pai, mas procede do mundo. Ora, olha o resultado disso. O mundo passa, bem como a sua concupiscência. Aquele, porém, que faz a vontade de Deus, permanece eternamente. Então, o ser humano, ele é muita coisa. Ele é soberbo, ele é tudo o que você possa imaginar. Ele tem os primeiros lugares, até ele ficar doente e morrer. Ou até ele sofrer um acidente e morrer. E aí, o que ele levou? Nada. E aí é o versículo 17. O mundo passa, bem como a sua concupiscência. Você quer ver bem isso? Vá a um asilo de velhos, de idosos. Vá visitar um asilo. E você pare um pouco e converse um pouco com quem está ali. Você vai ver histórias de pessoas que foram tanta coisa e que hoje estão ali porque uma família não pode cuidar ou porque os filhos
não tem tempo. E isso é tão real, né? Tão real. Você percebe que tudo passa. O que é a concupiscência dos olhos? É tudo que o seu olhar vê. Você sabe que nós passamos muito tempo agradando os nossos olhos quando nós vemos coisas bonitas. É bom ver. É gostoso. Mas isso não pode se prolongar ao ponto de ser Senhor na sua vida. A concupiscência da carne, tudo que o seu corpo pede, seja nos desejos sexuais ou nos desejos do estômago, tudo que o seu corpo pede, sombra e água fresca, uma coca gelada, não é? Tudo que o seu corpo pede, um churrasco, tudo que o seu corpo pede, que não vem de Deus, não é para Deus, e é só para você se divertir, afinal, não tem nada a ver. Tudo que é demais extrapola. A soberba da vida é quando a pessoa está num lugar, num patamar, que ela não enxerga quem está ao seu lado. Ou ela não está ali, e ela também não enxerga quem está ao seu lado, porque ela aspira a esse lugar. Então, não é porque uma pessoa é pobre que ela é humilde, e não é porque ela é rica que ela é soberba. A soberba e a humildade estão presentes em todos os lugares. Essa soberba da vida também pertence ao mundo e passa. Como que nós podemos vencer esse mundo? Não amar o mundo, não permitir que o mundo nos coloque no seu molde, na sua forma, fazer somente aquilo que é a vontade de Deus, renovar a nossa mente. Romanos 12:2, não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Devemos crucificar o mundo. Tudo que está crucificado, não está mais pensando em carro novo, não está mais pensando em roupa nova, nem em casa nova, nem em patamar, nem em sucesso, nem em dinheiro, nem em poder. Tudo que está crucificado está morto. E ser crucificado para o mundo é a nossa posição. Eu fui crucificado com Cristo, logo já não sou eu quem vivo, mas Cristo vive em mim. E esse viver que eu estou vivendo agora, eu vivo para a glória dEle, para que Ele receba as honras, para que Ele seja engrandecido, para que Ele seja glorificado. Vamos terminar com João, capítulo 17, essa palavra de Jesus, versículo 16, 15 e 16. Não peço que os tires do mundo, e sim que os guardes do mal. Eles não são do mundo, como também eu não sou. E no verso 33 do capítulo 16 diz: estas coisas vos tenho dito para que tenhais paz em mim. No mundo passais por aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Amém? Feche os seus olhos, vamos orar. Amado, querido Deus, bendito seja o teu nome pela tua palavra, que é viva, a garantia viva de que nós estamos em Cristo e que o Senhor é vencedor, Senhor Jesus. É aquele que vence e vem para vencer, e já venceu. É aquele que é, que era e que há de vir. É o Senhor Deus Todo-Poderoso. Tu tens todo o poder nas tuas mãos. Por isso, Senhor, que fujam de ti todos os teus inimigos, e que aquele que está no Senhor também receba essa bênção e essa promessa
Que todo aquele que está em Ti, Senhor, seja vitorioso sobre a carne, sobre o mundo, sobre o diabo. Senhor, nós queremos louvar o Teu nome, porque essa garantia está nas nossas mãos. O Senhor nos deu esse certificado com a cruz, com a obra que o Senhor fez lá, com o sangue que o Senhor derramou ali. E o Senhor escreveu o nosso nome no livro da vida. Senhor, eu sei da Tua graça, do Teu poder, e eu quero declarar, Senhor, que esta graça, esse poder está disponível, estão disponíveis para todo aquele que crer. Por isso eu peço que o Teu Espírito inunde a vida de cada um que está assistindo esse vídeo, que possa ter essa certeza de que a Tua graça, o Teu poder, o perdão, a vida nova, a transformação estão disponíveis hoje em Ti, Senhor. E a vitória sobre o mundo, sobre o sistema, sobre o diabo, sobre a carne, sobre tudo que se levanta para roubar, matar e destruir. Que o Senhor venha trazer vida e vida em abundância, para que haja vida e vida em abundância, para que haja autoridade, para que haja fé na vida dessa pessoa. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Quero Te agradecer, Senhor, pela nossa vida, pelas coisas que estamos vivendo hoje, Senhor. E Te pedir, Senhor, que o Senhor traga cura para aqueles que estão enfermos, Senhor. Pedimos a cura de todos os enfermos, Pai. Aqueles que estão internados com Covid, que o Senhor venha trazer ar sobre seus pulmões, que o Senhor venha soprar o ar do Senhor, a vida do Senhor sobre cada um. E que possa, Senhor, essa epidemia passar logo. E, Senhor, nós seremos livres disso. Oh, Deus, nós pedimos isso ao Senhor em nome de Jesus. Queremos pedir a bênção do Senhor para o dia de hoje, cada família, cada casa, e também no culto da noite, Senhor, que seja uma grande alegria para nós, Pai. E nós Te louvamos e Te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Fique na paz do Senhor, que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde. Em nome de